Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Leandro Silva e esse é o programa Palavra Urgente. Mais uma vez nós estamos aqui juntos nesta programação e vamos falar de um assunto muito sério. Algo que é de utilidade, pública, a respeito até mesmo de algo, esses acidentes domésticos que muitas das vezes acontecem, principalmente com crianças pequenas que costumam, segundo alguns especialistas, dizem que as crianças, quando olham as tomadas, elas enxergam bichinhos. Então, é um cuidado que nós devemos ter com esse tipo de coisas dentro de casa, são acidentes domésticos. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho dessa história, que eu acredito que vai chamar bastante atenção e vai nos fazer refletir os cuidados que nós devemos ter com as nossas crianças, não só as crianças, mas nós também adultos, às vezes trocando uma resistência de chuveiro, mexendo em outras partes ali elétricas, deve-se ter bastante cuidado. Eu queria que você ouvisse junto comigo aqui essa história, preste atenção. Em fevereiro de 2016, saí e deixei meu filho em casa com minha mãe e com a minha avó. E nesse período ele sofreu um acidente. Botou um molho de chave na tomada e ele levou choque de 220. Eu estava saindo do mercadinho aqui da frente e encontrei minha vizinha gritando desesperada com o João no colo. Quando cheguei no portão, ela me deu o João nos meus braços e dizia: me ajuda, me ajuda. E nós saímos correndo para o hospital. Ele saiu de casa morto. Não deu 5 minutos daqui até o hospital. Esses 5 minutos foi crucial, sabe? Tinha que ter sido muito mais rápido. Ele teve uma parada cardíaca de mais ou menos 45 minutos. Conseguiram reanimar ele. Os médicos reanimam João, mas ele entra em coma em seguida. Na UTI, Adriana se alimenta da palavra de Deus. Olha aí, pessoal, que coisa séria, né? A criança chegou a morrer. Estava aqui assistindo o vídeo, é bem chocante, bem impactante. Você vê a criança ali aos cuidados da avó e acaba, por um momento ali de descuido, a criança vai e coloca ali um óleo de chave no circuito elétrico ali e acaba trazendo essa descarga sobre ele, a ponto de fazer com que a criança tivesse uma parada cardíaca muito, muito forte. Isso é até forte até para assistirmos, mas o que me chama também a atenção quando no vídeo diz que quando essa criança foi parar no hospital, a mãe rapidamente começou a se alimentar da palavra, que é o que todos nós devemos fazer. Inclusive, eu já queria, antes de darmos continuidade, eu queria que você prestasse atenção nesta palavra, que me chamou a atenção, porque a mãe fez isso. Jó, capítulo 22, diz o seguinte, Jó 22, 28, olha o que diz aqui, Acho que bastante conhecido, mas nos chama a atenção. Jó 22, 21. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Foi o que essa mãe fez. Ela rapidamente se uniu a quem? A Deus. Vendo a situação do filho, ela não pensou 2 vezes. Ela falou: eu vou buscar ajuda em quem? Naquele que pode realmente me ajudar, que é Deus. Ela se uniu a Deus. E quando você se une a Deus, o que vai acontecer? Sobrevém o bem sobre a sua vida. Presta atenção aqui nessa reportagem. O choque elétrico é um trauma enorme ao organismo. O choque pode causar inúmeros danos ao corpo humano, como queimaduras, lesões em órgãos e vários tecidos, parada respiratória e arritmias. Quanto maior a voltagem do choque, mais intensos serão os danos ao organismo. Algumas vezes podem ser fatais. Segundo o relatório divulgado pela Abracopel, em 2022,
853 acidentes graves foram registrados e 592 pessoas não sobreviveram. Olha aí que coisa séria, né? Então, as crianças, né, são as mais prejudicadas, né, nessa questão. Conheço também uma história de uma irmã nossa mesmo, da igreja, que sobreviveu a uma descarga elétrica, hoje está aí firme e forte, né, fazendo a obra de Deus, um negócio sério. Na nossa igreja mesmo, não, essa irmã é de uma outra igreja nossa, e é conhecida nossa, né, lá. Mas lá na nossa igreja nós temos um rapaz que recebeu uma descarga elétrica, ele foi mexer num poste, né, ele recebeu uma descarga elétrica, ele ficou todo, ele não morreu, foi um milagre, né? Eu falo assim, mas não é brincadeira não. E Deus foi lá e fez a obra. Mas no caso, nós estamos falando de uma criança, né? Nós estamos vendo aqui o caso de uma criança. Então a criança ela é mais vulnerável. Nós vemos aí, né, que tem essa vulnerabilidade aí quanto à questão da criança. Eu queria que você prestasse atenção agora no que a doutora Isis vai falar. O choque elétrico ele é comum nas emergências, na parte dos acidentes da infância, né? Geralmente a criança começa a engatinhar, começa a andar, passa pela tomada, ou tem algum fio desencapado, puxa algum fio de ventilador, é tudo que está na altura dela. Pode dar alguma queimadura, eu já vi uma criança que ficou com uma queimadura na mão, que foi puxar um fio do ventilador e aí levou um choque na mãozinha e teve que ter um tratamento de queimadura. E tem os choques elétricos também mais graves, de alta intensidade, que a pessoa pode morrer, né? Porque ele tem um ponto de entrada e um ponto de saída. Então pode passar por dentro do organismo todo e levar ao óbito. Olha aí, então é importantíssimo, né, tomarmos todos esses cuidados, como a doutora Isis explicou. Principalmente quem tem criança pequena, geralmente as crianças pequenas, elas tiram um pouco da nossa, né, a gente acaba perdendo a atenção, elas estão brincando, corre para um lado, corre para o outro, e quando você vai ver, eu lembro as minhas filhas, né, eu tenho uma filha de 6 anos e uma mocinha de 13 anos. Então, a de 6, ela já, desde pequena, a gente já vem ensinando, falando e tal. Não que a outra a gente não fizesse, mas a outra ela tinha uma vontade muito grande de ficar tocando nas tomadas. Ela queria colocar o dedinho nas tomadas e nós compramos ali protetores para que ela não conseguisse, né, colocar o dedinho lá nas tomadas, para que não acontecesse o pior, para que ela não tomasse nenhum tipo de descarga, né, nenhum tipo de choque. Mas já ouvi casos, né, de crianças que foram e pegaram varetas, né, e colocaram alguma coisa de ferro, colocaram um garfo, já colocaram tudo isso. Então, são cuidados que nós precisamos ter. Porque no caso aqui do filho, né, da Adriana, você vê que foi uma coisa muito séria, né? Então, eu queria agora que você prestasse atenção na segunda parte da novela para a gente saber como foi o desenrolar de toda essa história, e como a Adriana foi lidando com a situação. Na primeira parte, nós vimos que ela se apegou a Deus, mas eu quero saber, né, o que foi que aconteceu aí no decorrer da história. Preste atenção. Foi através do missionário, porque eu, enquanto estava lá, eu assistia pelo YouTube e eu peguei e busquei a Deus. Eu estava sentada do lado do leito dele, né, da UTI, e eu peguei e fiz uma oração. E disse para ele: Senhor, eu estou num deserto. O Senhor não precisa me mandar uma chuva, o Senhor não precisa me mandar uma brisa, nada. Só me manda uma gota de água, assim, que me faça, né, ver que eu estou no caminho certo, que eu estou buscando pelo Senhor. E naquele momento, quando eu abri meus olhos, que eu olhei para ele, ele sorriu. Ele em coma ali ainda, tudo, mas ele sorriu. E dali em diante eu sabia, eu tinha certeza. E de lá para cá ele tem sido assim um milagre. Foram 8 dias de UTI, 20 dias de internação ao total. Ele tinha convulsão no quarto? Ele tinha muitos espasmos musculares. Era horrível de ver aquilo, porque ele se contorcia na cama. Paralisado, João tem alta do hospital. E a médica dá uma triste notícia a Adriana. Mãezinha, o teu filho, ele vai ficar vegetativo.
Do jeito que ele deu entrada aqui, o período que ele ficou sem respiração, tudo, ele não tem como voltar. O que ele adquirir daqui em diante é lucro para ti, porque ele vai ficar entrevado numa cama. Senhor, não permita, porque ele é uma herança, ele não é para acontecer. Ele voltou deitado, sem falar, sem comer. Ele voltou a ser uma criança recém-nascida, só que com dificuldades, com processos de adaptação. Deus me deu ele vivo, são, então eu não aceitava menos. Olha aí o que a Adriana disse. A Adriana disse que Deus deu o João Miguel para ela são. Então ela não aceitava de outra forma. E o que nós aprendemos com essa história? Que aquele que em nós começou a boa obra é fiel para terminar. A Adriana, ela estava convicta de que o João Gabriel, ele não permaneceria daquele jeito. Ele não ficaria em um estado vegetativo. Você vê que coisa séria. E essa mulher, ela precisou ter muita fé mesmo, para que ela pudesse encarar essa situação. Ou seja, ela dá à luz a uma criança perfeita e aí, num acidente, a criança fica paralisada, mas ela não aceita. Assim como você também não pode aceitar. Você também não pode aceitar essa situação que você está vivendo. Pega esses exemplos, essas palavras que essa mulher, cheia de fé, ela declarou, dizendo: eu não aceito, meu filho não nasceu assim. E é assim que nós começamos, é assim que nós vemos Deus operar, porque nós vamos chamando a existência. Quando a Bíblia diz que o justo ele vive pela fé, viver pela fé é você enxergar além do que os seus olhos naturais eles enxergam. É você começar a ver o que está além. Qual é a diferença de uma pessoa que enxerga pela fé e de uma pessoa que não enxerga pela fé, pastor? A pessoa que não enxerga, não tem esses olhos espirituais, que não enxerga pela fé, ela não consegue ver, não consegue ter a certeza de que a situação dela vai mudar. Ela só consegue ver o que está diante dela, Ela para no natural, mas ela não acredita no sobrenatural de Deus. Então você vê que a Adriana falou: não aceito, meu filho, ele não nasceu assim, ele não vai ficar assim. Você também tem que declarar na sua vida que isso não vai continuar. Você nasceu perfeito, essa situação era perfeita, mas agora ficou dessa maneira. Não aceite. Nós estamos aqui falando, contando a história do João Gabriel, mas olha, te serve para qualquer área da sua vida, ok? Eu queria agora, com vocês, assistir um pouquinho do Casos Curiosos. Presta atenção aqui comigo. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar sobre Naresh Kumar. Esse nome pode se tornar um novo super-herói em quadrinhos. A questão é que Kumar, ele foi surpreendido há 10 anos atrás, ao consertar um forno. Ele acabou tomando uma descarga elétrica, fazendo com que nada acontecesse. Ele é capaz de ter a passagem pelo corpo de milhares de volts e não sente nada. Kumar é conhecido como homem elétrico ou homem condutor de eletricidade. Ele consegue ter pelo corpo a energia suficiente para abastecer 500 casas. Kumar trabalha num necrotério. Já temos um enredo para a história do novo super-herói. Curioso, não? Muito curioso sim. Agora, a gente precisa saber como terminou a história, do João Gabriel, da Adriana, que ficou firme ali com o Senhor, acreditando que Deus faria essa obra maravilhosa na vida do João Gabriel. Preste atenção nessa última parte da novela da vida real. Presta atenção. Adriana continua acompanhando o missionário e determinando a cura completa. Em 3 meses, a sonda é retirada. Através da palavra, que eu escutava, que me fortalecia. Eu me tornei uma patrocinadora para ver
a obra de Deus na minha casa, né? A obra de Deus em todas as casas, né? A recuperação foi no dia a dia. Ele foi aos pouquinhos, ele foi no processo de Deus mesmo, né? No tempo da gente. 1 ano, mais ou menos, ele começou a... Tomava chimarrão sozinho, começou a andar. Hoje, ele é um menino muito arteiro. Quem viu ele há 3 anos e quem vê ele hoje não diz que é o João. Ele corre, ele brinca, ele fala, ele faz tudo que uma criança perfeita faz. Uma das brincadeiras preferidas de João é jogar futebol. Ele também não tem mais as convulsões e espasmos, conforme mostra o exame. Para a medicina não tinha jeito, mas para Deus, quem tem ele tem tudo. Ele é uma bênção para nós, é um milagre de Deus. 100%. Perto do que era para ter acontecido com ele, do jeito que aconteceu, ele é uma bênção de Deus, ele é uma superação na nossa vida. Estou muito feliz. Agradeço a Deus sempre, todos os dias, porque ele é a minha bênção, ele é meu milagre. Glória a Deus, é isso aí. E olha aí que coisa bonita, né? A obra foi completa. Deus fez a obra completa na vida da Adriana e do João Gabriel. Pessoal, eu quero fazer essa oração com você agora do copo com água. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, um problema seríssimo, né? Talvez algo que aconteceu na sua vida não seja semelhante ao que aconteceu com a Adriana, com a família e com o pequeno João Gabriel, mas você está precisando de um milagre. Então, eu queria que você fizesse essa oração comigo. Pegue um copo com água, o meu já está aqui. Nós vamos orar. Pai, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu quero orar por essas pessoas que neste momento nos acompanham nesta programação, meu Deus, do Palavra Urgente. Meu Deus, são os mais diversos problemas. O exemplo que nós vimos aqui hoje de fé dessa mãe, meu Deus, sobre a vida do João Gabriel, meu Deus, e pelo milagre que o Senhor fez. O Senhor fez, meu Deus, o Senhor operou ali, meu Deus, milagrosamente, não só no sentido de ressuscitar essa criança da morte, mas como também não permitir com que ele ficasse com sequelas. Meu Deus, e eu creio que o Senhor pode fazer isso na vida de muitas pessoas. Então opere. Meu Deus, eu peço ao Senhor que o Senhor coloque a tua unção nesse copo com água e que ao participarmos dele, que haja cura, milagre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pessoal, nós vamos ficando por aqui. Eu sou o pastor Leandro Silva, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, no Rio Comprido, na rua Campos da Paz, número 204. Nós temos culto todos os dias, 8, 15 e 19 horas. Eu queria que você ouvisse essa canção com o nosso amigo William Soares, Você Não Está Sozinho. Um grande abraço. Filho, não deixe o desespero te tomar, nem pare por um segundo de acreditar em mim. Eu tenho o universo em minhas mãos e nada sai do meu controle, então confia em mim. Você não está sozinho. Ore pelos seus amigos. Enquanto você ora, eu cuido de você e restituo em dobro o que você perdeu. Permaneça firme, isso vai passar. E prometo que sua história ninguém se